Olá, estudo de número 25, Educação Cristã. Meu nome é Ciro, sou instrutor bíblico voluntário. E esse curso e outros cursos você pode fazer através do site biblia.com.br, totalmente gratuito. E no final que você fizer esse curso, você vai receber um lindo certificado. Coisa boa. Lá tem vários cursos interessantes. Costumo fazer vários cursos lá para enriquecimento espiritual. Oremos. Santo Deus que estás nos céus, dai-nos, Senhor meu Deus, da verdadeira educação que edifica e que prepara para o reino eterno. Dai-nos a tua presença continuamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Rei do Universo. A verdadeira educação tem sólido fundamento acadêmico no campo teórico e experimental. Prepara o educando para servir. Prepara o educando para a eternidade. Está fundamentada em princípios morais e éticos. Busca a exaltação de Deus como Criador. Educar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho vai a redenção. As Escrituras têm normas que ajudam a orientar a busca e a aquisição da educação verdadeira, cujos benefícios são eternos. Porque é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos. Jó 36, 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Porque é importante seguir os princípios, os conselhos do Senhor, porque Ele é o nosso mestre. Não há ninguém acima de Deus, como todo mundo sabe. Ele é o nosso conselheiro, é o nosso educador e deve ser acima de tudo e de todos. Qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Marque V para verdadeiro e F para falso. Deus transmitia seus ensinos face a face, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Deus ensinava através da natureza, verdadeiro. Esse era o método original de Deus, de ensinar os seus filhos. Ensino face a face. Deus descia do céu e conversava com Adão e Eva, na maior pureza. E Deus ensinava através da natureza. Continua também hoje fazendo o mesmo, nos ensinando através da natureza. E em breve nos ensinará face a face. Qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs de hoje? 2 Reis 6, 1 a 7.
disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? Foi a escola dos profetas. De que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? Mateus 4, 18 a 25. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, de que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério? Ensinamentos através da observação e convivência com o Mestre. Cristo chamou os discípulos e os levou consigo, ministrando-lhes ensinamentos enquanto eles o observavam curar, pregar, ensinar e relacionar-se com as pessoas. A sabedoria deste mundo, nós vamos ver agora, tracinho diante de Deus. O que é a sabedoria do mundo? Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? Lá em 1 Coríntios 2,12 diz: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. 1 Coríntios 3,19. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Uma sabedoria, um ensinamento longe dos princípios de Deus é loucura. Hoje, PhDs e outros altos níveis de educação secular afirmam muitas coisas que não têm nada a ver com a realidade, que foge totalmente da verdadeira educação, que é a educação da parte de Deus. A defesa de que o ser humano veio do macaco, que evoluiu durante milhões e milhões de anos, que defende a não existência de um Criador. Tudo isso é loucura, vãs filosofias que não tem nada a ver com a realidade. Se dizem sábios, mas não há sabedoria nenhuma naqueles que afirmam que Deus não existe e que o mundo vem da evolução. Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares, filosofias vãs e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Então, se a pessoa tem condição, o cristão tem condição de colocar seus filhos em uma escola cristã, coloque. Porque ali ele vai criar uma base no Senhor, no ensinamento da palavra de Deus. Claro que a verdadeira educação dos nossos filhos se constitui em nosso lar, preparando aquele ser humano para algo melhor. Educando no caminho de Deus, no estudo da palavra de Deus, criando uma base bíblica para a eternidade naquela vida. E se a pessoa não tem condições de pagar uma escola particular cristã, eduque seu filho desde o nascimento para ele ser de Deus, ensinando ele a distinguir o certo do errado, para que ele não venha se criar longe dos princípios de Deus. Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Deuteronômio 6, 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensinar a palavra de Deus aos filhos a todo instante, ao levantar, ao andar e ao deitar-se, criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Isaías 49, 25. Todos os filhos serem ensinados a respeito do Senhor, salvar os filhos. Qual é o resultado da educação ministrada aos filhos segundo os caminhos do Senhor? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Educar os filhos no caminho do Senhor é uma atitude de sabedoria. Uma criança ensinada na palavra de Deus é um possível bom cidadão, não somente dessa terra, mas um cidadão do reino eterno. A palavra de Deus é a melhor forma de preparar cristãos, de preparar boas pessoas e cidadãos do reino eterno.
Quantas dores, quantos sofrimentos poderiam ser evitados em muitas famílias se os pais educassem os seus filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ainda quando for velho não se desviará dele. A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém uma rede educacional que vai do ensino fundamental ao superior. Buscamos a excelência na formação acadêmica, porém, sobretudo, primamos pela formação moral, ética e espiritual dos alunos. Formamos cidadãos para este mundo e para a pátria superior. Recapitulação. A Bíblia oferece orientações sobre como podemos obter e possibilitar verdadeira educação para nós e nossos filhos. A educação cristã e a redenção andam de mãos dadas, com o mesmo objetivo de restaurar o ser humano à imagem de Deus. Por isso, devemos descartar os ensinos materialistas, humanistas e liberais que nos são oferecidos. Eles nos afastam de Deus, que é o centro e a razão de tudo. Nenhum modelo de educação que não esteja centralizado nele e em sua palavra devem ser adotados. Compromisso de fé. Decido seguir a orientação bíblica com respeito à aquisição da verdadeira educação para mim e para meus filhos. Preciso da ajuda de Deus para viver esses princípios. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu amigo, minha amiga, e que os princípios, os propósitos de Deus se confirmem em seu viver. Próximo estudo. Somente através do Espírito Santo, o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor, Jesus, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Até o próximo estudo. Que Deus seja contigo para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.